Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Matrículas em Pauta. Hoje, quarta-feira, ao vivo aqui dos estúdios de Valinhos. Temos convidados especiais. Junto com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência com todo mundo, não é? Olha, o nosso contato com o Anglo, acho que tem mais de 30 anos. Na época, o contato foi feito com o professor Jacinto, na época, né, que foi um dos precursores do sistema Anglo de ensino e que tinha sido meu professor. Então, quando a escola resolveu passar para um sistema de ensino, obviamente a primeira opção foi o Anglo. E aí nós trilhamos com o Anglo, começando com o ensino médio, depois o Anglo foi desenvolvendo outros materiais, os sistemas para o fundamental. E desde o momento e tudo aquilo que o Anglo propôs, depois com a vinda da EME, dos ralis, lembro do primeiro rally lá como é que chama? Em Santo Amaro, naquela rua, né? que o Anglo mudou lá para Santo Amaro. Então, a nossa experiência e o nosso contato com o Anglo vem dessa época. O colégio, estaremos completando o ano que vem 50 anos. Não é? Estamos lá na região da Vila Sônia e sempre acompanhamos tudo que a EME, desde o momento que a EME surgiu nessa parceria de orientar as escolas e proporcionar à escola, todo o olhar do marketing educacional, nós sempre estivemos juntos e acompanhamos. E sempre usamos o material da EME em todas as nossas campanhas. E quando não, usávamos também o wall, né, de coisas personalizadas. E isso sempre ficou no olhar assim, de ver a EME como uma agência de publicidade voltada para o marketing educacional. Que eu acho que é isso que a grande maioria procura na EME e vê na EME. Uhum. Só que chegou um determinado momento, a própria EME mudou, não é? A EME falou, não, nós temos que envolver as escolas de uma forma diferente. O pedagógico tem que entrar junto do marketing educacional. E a gente começou a perceber isso nessa mudança de vocês e da última convenção, né, que nós tivemos, e vocês focando muito mais nisso. E eu percebi que não adiantava só eu continuar vendo os programas da EME, eu participando de tudo aquilo que vocês propõem para a escola, essa gama de materiais que vocês propõem para a escola, sob o ponto de vista do marketing, né? Se eu não trouxesse algo mais profundo, quer dizer, que a gente pudesse utilizar tudo aquilo dentro da escola. Falei, bom, nós temos que levar o pedagógico junto nesses nossos encontros. E aí tem uma virada de chave também no Colégio João Paulo, onde tem grande participação da Rose, que daqui a pouquinho a Rose vai falar isso, seu Então, Carlos. foi nesse momento que eu falei, bom, aí comecei, Rose, precisamos acompanhar mais a EME. E você viu o programa de hoje? Viu outro programa? Ah, não deu tempo, eu vejo depois. E a gente sabe que é assim que deve acontecer com a maioria das escolas e com esse olhar. Aí nós começamos, Rose, vamos junto para a convenção. Vamos ver as coisas acontecendo ao vivo. Então, na convenção, a Rose olhou e falou, nossa... A Rose foi picada. Foi picada. Que legal. Aí, né, a ideia vai a mil. Quando você está na convenção, quando você está vendo as pessoas falando, as ideias vão borbulhando na cabeça. Você começa imaginando as coisas. E foi nesse momento que a Rose começou a deslumbrar o uso de todo aquele material de vocês dentro do nosso plano pedagógico. Já isso foi em novembro, quando nós fomos para o planejamento de início de ano, encaixamos muitas das coisas, das propostas de vocês dentro do nosso planejamento anual. Só para as escolas se situarem, o evento que você se refere aconteceu em novembro do ano passado, né? Que a gente fez uma convenção com as escolas Diamante e a Rose participou. Mas a Rose não está no colégio há pouco tempo, né, Rose? Não. Estou no colégio há 8 anos, eu trabalho com o Carlos e com o Antônio Hestin. Tenho um prazer, assim, de conseguir estar numa escola e ser educadora. Essa liberdade de olhar, essa liberdade de procurar e transformar, isso acontece no colégio. Então, quando eu fui para a convenção, foi muito, assim, gratificante, porque eu fiquei deslumbrada, né? Aí o Chico apresentando, né? E aí nós tivemos que fazer uma criação com palavras para a EME, e aquilo foi me envolvendo, e eu recebi um folder. E no folder estava a trajetória da assinatura Diamante. Aí eu olhei para aquilo e falei, bom, eu acho que dá para integrar alguma coisa daqui. Fui vivenciando a convenção, cheguei no colégio, conversei com o Carlos, conversei com o Resch, apresentei todo o produto
e falei assim, eu preciso começar meu planejamento do ano de 2023. Então eu peguei o cronograma da EME, a linha, né, de vocês, e fui olhando para o contexto pedagógico e para o material ângulo. O que aquilo se encaixava dentro do que nós estávamos aplicando de conteúdo naquele momento. E fui colocando isso dentro do planejamento. Então, povos originários, Dia da Mulher, água. E todo esse contexto me fez pensar assim, como trazer os professores na primeira semana pedagógica. E foi aí que a gente começou a trabalhar com os projetos e fazer com que eles entendessem que não são mais datas comemorativas, são datas formativas. Então, para nós não existe mais o Dia do Índio, não existe mais o Dia da Água, o Dia da Mulher, né? Existe um contexto pedagógico vivenciado de forma concreta e significativa. E aí entra a EME com todo o material que é oferecido. Foi assim que a gente fez. Muito legal. Então, na prática, você visualizou ali uma oportunidade, né, de só melhorar o processo que você estava idealizando na coordenação da escola, com campanhas que já existem no portal da EME, e você fez o uso dessa campanha para utilizar realmente como uma data formativa dentro dos projetos. Trouxe essa campanha para dentro de sala de aula, inclusive. Exatamente, para dentro da sala de aula, eu trouxe a campanha para as famílias. Então, hoje, a EME é como se fosse uma disciplina da escola. Ela está integrada ao processo, né? E de que maneira? Então, por exemplo, vou falar do início, né? Como é que encantou o professor com isso, né? Então, tudo, como vocês começam tudo com um bom texto, nós começamos tudo no João Paulo com livros. Tudo começa com um bom livro. Então, no planejamento, nós fazemos uma curadoria. Então, nós trazemos uma empresa, ela coloca vários livros, e isto é da educação infantil ao ensino médio. Então, não existe esse recorte. Povos originários, eu trabalho com a educação infantil. O Dia da Mulher, eu vou trabalhar com o Fundamental 2, né, com as séries finais. Não, é um contexto. E a gente hoje nem olha mais para essas datas. A gente olha para o contexto aplicado, de acordo com o conteúdo colocado e com o que a EME apresenta. Então, lá, o que nós fizemos? Eu apresentei o planejamento anual e estava povos originários. E eu trouxe essa curadoria de livros ligados aos povos originários. E os professores receberam esses livros embalados em chita, teve todo um cuidado de encantamento. E quando eles abriram e eles foram entendendo o que nós pensávamos, né, como é que isso estava acontecendo, a gente começa a escrever uma história ali. Né? Então a gente começa a construir com o professor, de acordo com o conteúdo colocado, né, de acordo com as habilidades e competências do novo ensino médio, essa história. Todo mundo se encantou, a coisa pegou fogo ali, escolhemos os livros, enfim, e aí nós temos a cada 15 dias uma reunião com os professores para que a gente retome o assunto da semana, do mês, como é que as coisas estão. E eu sempre falava para o Carlos, onde é que está a programação da EME? Cadê o vídeo? Eu tô, né, aquela ansiedade. E calhou de ser lançado o vídeo dos povos originários. Ai, que legal. E aí eu pego esse vídeo e começo uma reunião, falo que a gente tem que cuidar daquilo que ninguém presta muita atenção, porque o que tem uma parte da escola que todo mundo cuida, né? A parte do planejamento, do conteúdo, mas é a parte desnecessária, que é como colocar isso em prática, né? Desnecessário é uma forma assim de dizer mão na massa mesmo. Não que seja desnecessário, mas pode ser criado de acordo com aquilo que eu acredito. E aí eu fiz todo esse apanhado na reunião e falei, agora eu convido vocês a assistirem o vídeo do nosso primeiro projeto pedagógico. E soltei o vídeo dos povos originários. Nossa, o material da EME ajudando, da EME, né? Foi uma então, explosão. O professor percebe que tem um apoio, tem algo por trás maior, de tudo aquilo que está sendo criado. Porque faz sentido. Né? Eu acho que isso é bacana dentro do grupo EME. Isso tem sentido, isso tem significado. E se tem para o professor, vai ter para o aluno. E aí nós começamos os trabalhos, e eu lembro muito da educação infantil, que nós pegamos um livro e eles não escrevem. Então eles fizeram a releitura do livro, a contação de história, através de uma tela, de uma ecotela. Aí se trabalhou a questão da ecotela, aí se trabalhou a capa, os personagens e as brincadeiras. Isso foi crescendo, até que nós chegamos nas ervas medicinais, em toda a farmácia que o indígena utiliza, e comparamos isso com a questão do homem, né, da nossa farmácia, e surgiu aí um livro feito pelos próprios alunos,
falando das ervas medicinais. E deste livro saíram as parlendas. Então eles começaram com o alecrim dourado, que virou o hortelã, a camomila, a lavanda. E ontem nós tivemos um summit literário e foi a apresentação do grupo que fez este livro e que fizeram as cantigas, as parlendas. Então é uma continuidade. Isso foi crescendo, hoje não existe o projeto Povos Originários, hoje existe um contexto de consciência sobre esse povo, né, esses povos que precisam de um olhar diferenciado. Rosa, e com o encaixe disso com o Dia da Água, da Mulher? Então, aí... Né? Eu ia pensar nisso agora, você falou sobre um Dia da Mulher muito diferente que você fez também na escola. Então, por exemplo, com a água, nós colocamos o olhar do índio sobre o ecossistema, sobre o meio ambiente. Né? Perder um rio significa morte, eles choram isso. E aí nós trouxemos esse contexto junto com o trabalho da água, porque o professor Lucas, que é o professor de literatura e também de interpretação textual, ele tinha que trabalhar com o tema de viagens, né? Relatos de viagens. E aí surgiu o vídeo das enchentes. Lembra o vídeo das enchentes? E casou com São Sebastião. Então a gente fez todo esse olhar, né, da floresta, do índio, da água, da importância, mas da parte trágica também, que são as enchentes, o lixo que contribui, o não cuidado do homem, como é que a gente encara tudo isso. E eles fizeram esse relato e eles começaram a olhar uma pesquisa de Brasil, como é que andam as praias, como é que é tratada a água, qual é esse cuidado que as regiões têm com a água, e a gente foi trabalhando sobre isso, que gerou uma avaliação. Aí ele pega esse conteúdo, que é o relato, né, observa quais são as habilidades e competências ligadas com o conteúdo da apostila Ângulo e formula aí uma avaliação super concreta e significativa, onde o aluno pode escrever aquilo que ele aprendeu, as sugestões que ele dá para que melhore este meio ambiente, esse ecossistema, e a coisa caminha. E com o Dia da Mulher, que foi assim, acho que foi a parte que eu mais gostei, que eu me envolvi muito, foi o trabalho com as mulheres indígenas. Né? E aí a gente entendeu a função da mulher indígena, qual é a colocação dela dentro dessa sociedade, o trabalho que ela exerce, o manual que ela desenvolve. E foi todo um contexto, assim, e continua, porque é povos originários para um monte de coisa que está por vir. E o pessoal do ensino médio participou agora das Olimpíadas de História, né? E o tema foi exatamente ligado a essa questão do índio. Então, todo esse contexto que foi trabalhado até o ensino médio foi aproveitado nesta Olimpíada. As meninas nas Olimpíadas. Ajudou muito, muito. Então é isso, é um conjunto de ações que vão aumentando e o professor tem essa liberdade de olhar para a realidade da sala e adaptar, e ampliar, e colocar aquilo que ele acha necessário, né, para crescer o conhecimento. E sempre com base na EME, porque eu lembro que na convenção o Chico falou assim, já está pronto, por que inventar e modificar? Ele sempre fala, não inventar, não inventa a roda. A roda está lá, utiliza o tempo, né? Passa isso para os professores. E depois que a gente começou a mostrar para os educadores que o projeto, com apoio da EME, faz parte do contexto pedagógico, ele olha para isto e vê no material Ângulo, na apostila que ele trabalha, e ele traz isso para a realidade do aluno, facilitou. É a nossa outra disciplina, é parte integrante do projeto.